Olá, bom dia. Olá, bom dia. Mais um trabalhador é vítima da violência. Ele foi morto a tiros durante um assalto quando seguia para o trabalho hoje cedo. Pois é, o crime aconteceu no bairro Novo Horizonte, na Serra. Quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Calmon. Olá, Vanessa, é com você. Bom dia, Bruna. Bom dia, George. Muito bom dia a você que acompanha o Tribuna Notícias, primeira edição. Hoje, infelizmente, a gente vem com uma notícia muito triste de um pedreiro, o Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, que estava saindo para trabalhar aqui no bairro Novo Horizonte, na Serra, e foi assassinado. Aloísio estava fazendo o mesmo trajeto que faz todos os dias para pegar um ônibus, quando foi surpreendido por um criminoso armado. Esse criminoso pediu os pertences da vítima, ele entregou, mas mesmo assim o bandido atirou. Aloísio morreu na hora. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes e mais informações sobre essa triste história. Triste mesmo, Vanessa. Obrigada pelas informações. A gente segue porque hoje o TN fala também de arritmia cardíaca. A doença atinge 20 milhões de brasileiros e causa a morte de 320 mil pessoas por ano. Pois é, só no Espírito Santo mais de 6 mil pessoas morrem vítimas da doença. E nessa época de frio, cuidado dobrado. Quem tem os detalhes é Tainá Lopes. Bom dia, Tainá. Bom dia, George. Assunto do coração, você sabe muito bem o que significa, né? Nos últimos dias aí você sentiu no peito essa pressão do que é passar por problemas do descompasso do coração. Assim como a música que eu tanto amo, né? O coração também precisa seguir um ritmo perfeito. O doutor Ricardo já está aqui comigo, ele é cardiologista, porque logo mais a gente vai entender um pouquinho melhor sobre como nós podemos perceber esses sinais de que o nosso coração não está no tempo apropriado para que a nossa saúde, possa dizer, esteja segura. Então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a arritmia e também sobre fibrilação, que é um tipo de arritmia muito comum, que acomete muitas pessoas, como vocês disseram, no Brasil e aqui no Espírito Santo. E a gente vai entender tudo sobre esse assunto daqui a pouquinho. Tem reportagem, tem matéria ao vivo, aqui junto com o doutor Ricardo, que é cardiologista. Logo mais a gente volta com essas informações. Obrigado, Tainá. Coração bombando tem que bombar por coisa boa, né? Quando ele bomba, porque a situação tá complicada, é difícil, né, Bruno? Com certeza, pelo amor de Deus. Depois a gente conta a minha história também, né? Beleza, George, combinado. E olha, gente, a gente muda um pouquinho de assunto, porque na rodovia José Sete, em Cariacica, uma comerciante levou o maior susto ao ser surpreendida por um assaltante armado. Olha só, era um adolescente de 15 anos que conseguiu entrar no estabelecimento de um jeito que ninguém imaginava. Foi por este espaço com cerca de 1 palmo que o adolescente de 15 anos entrou no comércio. O estabelecimento fica na rodovia José Sete, em Cariacica. 2 pessoas estavam no local. A sócia do empreendimento trabalhava no comércio e se assustou com a ousadia do menor que estava armado. Eu escutei um barulho. Eu fui ver o que era o barulho. Quando eu cheguei lá, o cara estava quase todo pro lado de dentro, com a arma na mão. Aí aquilo eu me desesperei, corri, fechei uma porta que tinha lá, né? Comecei a gritar, socorro, socorro, pelo amor de Deus. O comércio invadido pelo adolescente fica aqui na rodovia José Sete, na altura do bairro Planeta, em Cariacica. Vizinhos ao estabelecimento teriam ouvido o pedido de socorro de quem estava no local. O adolescente teria se assustado e saiu correndo aqui por esta rua. Logo atrás estava um rapaz de moto que teria pego a arma que estava com o menor e também fugiu aqui pela rodovia. Antes de fugir, o adolescente conseguiu furtar este celular que foi recuperado. Na tentativa de fugir, o menor correu e pulou de uma ribanceira às margens da rodovia do Contorno. 2 veículos se envolveram num acidente na tentativa de evitar atropelar o suspeito. Populares que estavam na região detiveram o menor. Ele foi encaminhado à delegacia. De acordo com a Polícia Civil, ele vai responder pelo furto, mas será reintegrado à família e acompanhado pelo Conselho Tutelar. A vítima contou que já sofreu outros crimes na região, além de comerciantes vizinhos. Quase toda semana tem 2, 3 assaltos ali. Muito triste, né? Principalmente pro pai e a mãe, né? Saber de um filho estar fazendo isso é um desgosto muito grande para a família. Que situação, hein? Reforçando, o adolescente vai responder pelo furto, assinou um boletim de ocorrência e foi reintegrado à família.
Agora, gente, olha só que imagem impressionante. Um carro foi literalmente engolido por um buraco dentro de uma garagem em Vitória. Isso aconteceu hoje no início da manhã, na garagem em um prédio no bairro Jardim Camburi. Com o peso do veículo, o piso cedeu, abrindo uma cratera. Felizmente, ninguém se feriu no acidente. De acordo com moradores, havia uma fossa no local onde o buraco se abriu. Até agora há pouco, o veículo ainda não tinha sido retirado. Que imagem impressionante essa daí. Impressionante mesmo, né? Perigo. Olha, agora um alerta. O Espírito Santo é o terceiro estado do país em casos de sífilis. A doença sexualmente transmissível pode ser readquirida. Por isso, a importância da descoberta precoce. E principalmente, George, para as grávidas, é que se a gestante não se tratar, o bebê pode até morrer. Aos 20 anos, a gestante aguarda a chegada do segundo filho. Só que desta vez, entre tantas preocupações, uma só foi descoberta durante a gravidez: a sífilis. No final do ano, fui lá pedir para fazer os testes rápidos e descobri que tinha. Aí eu fui e logo depois eu descobri que estava grávida. Aqui no nosso estado, só em 2018, mais de 4.000 casos de sífilis foram registrados, colocando o Espírito Santo em terceiro lugar no Brasil, entre os estados com maior taxa de incidência da doença. Aqui em Viana, município da gestante, nos últimos 4 anos houve aumento no número de casos de sífilis. Só em 2019 já são 27 grávidas com a doença, todas sendo monitoradas pela equipe de combate à sífilis. A doença é controlada mensalmente. A equipe coleta o sangue da grávida para monitorar a sífilis e traçar o tratamento com os medicamentos necessários. O cuidado é essencial para que mãe e filho não sejam vítimas das consequências da doença. Há alguns anos, tem aumentado nossos números de casos de sífilis em gestante, consequentemente a sífilis congênita, Então, nós precisamos de fazer um estudo epidemiológico, da nossa situação aqui no município. Foi daí que nós identificamos que precisávamos, fortalecer o monitoramento das nossas gestantes, e dos nossos pacientes com casos de sífilis. Em qualquer unidade de saúde está disponível o teste rápido, que em 10 minutos identifica a sífilis, entre outras doenças sexualmente transmissíveis. O não tratamento da sífilis durante a gestação pode resultar na morte do bebê. Hoje, para a criança, ela pode ter várias sequelas, nascer com várias sequelas, pode a mãe perder o bebê durante a gravidez. A criança nascendo com sífilis, ela fica vários dias na UTI internada para o tratamento. Então, o tratamento hoje na gestante é muito simples, pode evitar esse problema futuro na criança, Não quer dizer que você está tratada, que você não pode ser reinfectada novamente. Então, você tem que ter um cuidado, Hoje, a nossa equipe não acompanha só a gestante, mas também o seu parceiro sexual, para que ele seja tratado juntamente com ela. Quase no 8º mês de gestação e com a doença controlada, a única ansiedade da gestante é com a chegada do filho. Ganhar o neném para ver se ele não foi infectado com nada, se Deus quiser, mas por isso que eu estou me cuidando para isso não acontecer, Pois é, lembrando que o teste para diagnosticar a sífilis pode ser feito em qualquer posto de saúde, gente. É de graça e dura apenas 10 minutinhos. A doença é perigosa porque tem uma fase que não apresenta sintomas. Por isso, a importância do tratamento começar o quanto antes. E olha, gente, as aulas em 2 escolas do bairro São Torquato, em Vila Velha, foram suspensas. A medida, George, foi adotada por segurança. Pois é, Bruna, é que a briga pelo tráfico de drogas tem deixado a comunidade apavorada. Ontem a polícia precisou ocupar o morro depois de mais um tiroteio intenso. Os tiros foram disparados no alto do Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha. Os moradores flagraram a situação na tarde dessa segunda-feira. A polícia militar ocupou a região minutos depois. Uma moradora gravou um outro momento dos tiros. Mais uma vez, a briga pelo tráfico de drogas da região tomou conta da comunidade.
A informação da Polícia Militar era de que os criminosos do Morro da Bomba invadiram aqui a região do Morro do Meio. Um homem foi encontrado baleado no topo do morro. Ele foi levado para um hospital de Vila Velha. A equipe do Batalhão de Missões Especiais foi acionada. Militares seguiam por becos e vielas atrás dos atiradores. Até o helicóptero do Nota Air ajudou nas buscas. O negócio tá pegando, gente. Essa é uma realidade antiga na comunidade. Mostramos na semana passada, no Tribuna Notícias, a situação. Nesse vídeo, uma criança foi atingida com um tiro na cabeça. Aí, a nossa realidade aí, Fadel. Aqui, seu Torquato, aqui, ó. Vou entrar aí que tá dando tiro, velho. Felizmente o moleque vai ter que ficar aqui, ó. Segundo a Polícia Militar, os intensos tiroteios começaram no início de janeiro desse ano. A violência provocada por traficantes teria começado depois que ex-chefes do tráfico no morro saíram do presídio. Estavam presos, perderam o comando do tráfico no local e estão tentando tomar de volta a liderança do crime. Estão recarregando. Daqui a pouco solta mais. A PM informou que o policiamento continua reforçado e realiza cercos táticos na região. A Polícia Militar disse que investiga o caso do homem baleado e até o momento ninguém foi detido. Disse ainda que a inteligência monitora as atividades criminosas e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas. A Prefeitura confirmou que as aulas foram suspensas em 2 colégios para zelar pela segurança dos alunos, profissionais e pais. Disse ainda que as aulas serão repostas e que as atividades letivas devem ser retomadas amanhã. O cidadão de bem pagando pela violência, né? Mais uma vez, Bruna. E olha, está na cadeia mais um dos suspeitos de colocar fogo em um ônibus do Transcol em março, em Santa Rosa, Cariacica. Giliardi foi preso durante um patrulhamento da Polícia Militar em Itacibá, em Cariacica. Ele chegou a apresentar uma identidade falsa para tentar enganar os policiais. O homem preso é Giliardi França Gomes, de 36 anos. Ele foi detido durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar em Itacibá, Cariacica. De acordo com a polícia, ele é suspeito de incendiar um coletivo do sistema Transcol que faz a linha 710 Santa Rosa ao terminal de Itacibá via Vila Graúna, junto com outros 2 criminosos. Os militares abordaram o veículo em que Giliardi estava no trajeto entre o Morro da Caixa d'Água e o Morro da Cocada, em Itacibá, Cariacica. Segundo a polícia, os locais são conhecidos pela intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas. 3 pessoas estavam no carro no momento da abordagem e Giliardi teria apresentado documento falso. Como os dados fornecidos por ele não constavam na base da polícia, uma foto foi encaminhada à Polícia Civil, que constatou a real identidade do suspeito e o mandado de prisão em aberto. Giliardi estava com mandado de prisão em aberto desde abril deste ano, após ter sido identificado pela polícia por participar do incêndio ao coletivo ocorrido em março, em Santa Rosa, Cariacica. Além dele, Bruno Meirelles Diogo, de 22 anos, também é suspeito de participação no crime e, segundo a Sejus, está preso no Centro de Detenção Provisória de Guarapari desde o dia 20 de maio. O Islam Meirelles, de 22 anos, também apontado pela polícia de ser um dos responsáveis pelo crime, também está preso. De acordo com a polícia, os suspeitos estavam armados e encapuzados no dia em que colocaram fogo no ônibus. Eles renderam um passageiro, a cobradora e o motorista do coletivo. Através da nossa ferramenta de investigação, de inteligência, nós conseguimos identificá-los e concluímos o inquérito, e pedimos a prisão e foi deferida essa prisão. O ônibus foi incendiado no ponto final de Santa Rosa. A suspeita é que o trio tenha utilizado galões de gasolina para incendiar o veículo. Por volta de 10h30 da noite. Foram muitos tiros? Muitos tiros. De acordo com a investigação, o atentado ao ônibus está relacionado à briga de gangues dos bairros Santa Rosa e Graúna. E o crime seria para afrontar rivais de Santa Rosa. Além disso, segundo a polícia, os 3 homens são considerados perigosos.
Giliardi também foi autuado por uso de falsa identidade e foi encaminhado ao presídio de Viana por causa do mandado de prisão que havia contra ele. A polícia confirmou que os outros 2 suspeitos de participarem do incêndio ao ônibus também estão presos. E olha, gente, mais uma vez a história se repete. Mais um trabalhador vítima da violência. Um pedreiro foi morto a tiros depois de ser assaltado enquanto seguia para o trabalho hoje de manhã na Serra. A repórter Vanessa Calmon está acompanhando essa história e tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Vanessa. Pois é, Bruna, pois é, George, uma história muito triste e principalmente revoltante. O pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, ele estava saindo para trabalhar, era pouco mais de 6 horas da manhã. Ele estava fazendo o mesmo trajeto que fazia todos os dias para pegar o ônibus. Só que dessa vez a vida dele, infelizmente, foi interrompida. A poucos metros da residência dele, ele foi abordado por um criminoso. Esse criminoso pediu os pertences do Aloísio, o Aloísio entregou e mesmo assim o bandido atirou. O pedreiro de 43 anos morreu na hora. O pedreiro deixa 2 filhos, os vizinhos estão revoltados, os filhos também, tudo muito triste. Quem esteve aqui no bairro Novo Horizonte, na Serra, onde tudo isso aconteceu hoje pela manhã, foi a Suzy Faria, nossa repórter. Ela fez uma reportagem contando todos os detalhes sobre esse caso. Vamos ver agora. Na Rua Canário, em Novo Horizonte, o dia amanheceu sem quase nenhum morador na rua. Às 6h30, o único a seguir sozinho para o trabalho era o pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos. E foi justo ele o alvo de um assaltante. O crime aconteceu exatamente aqui, quando o pedreiro seguia para o trabalho. Ele foi abordado por um homem em uma moto. Esse homem armado exigiu do pedreiro a mochila e, de acordo com testemunhas, ele resistiu em entregar. Foi nessa hora que o assaltante disparou 2 vezes, tiros que acertaram o pedreiro na cabeça e no peito. Ele não teve sequer chance de socorro. Os tiros foram ouvidos por este morador. Ele se preparava para o trabalho e lembrou que era o horário também do filho sair para ir à escola. Nesse horário, meu filho está saindo para a escola e alguns moradores também daqui estão saindo para o serviço, né? Eu estava saindo do banheiro quando ouvi os disparos. Foram 2 disparos. Quando cheguei na janela, eu avistei a moto virando já, uma CG preta. Essa senhora também ouviu os disparos. O crime aconteceu quase em frente à casa dela. Mas no primeiro momento não pensou em tiros. Uma surpresa, né? E um susto, né? Porque eu acordei com um barulho. Eu pensei que estava batendo de marreta. Porque muito forte os 2 barulhos que fez. A filha do pedreiro custa acreditar que o pai tenha reagido e menos ainda que ele foi vítima de um assalto. Não sei o que pode ter acontecido, mas eu não acredito em assalto para roubar 2 celulares simples, um sem chip e um outro mal ele conseguia falar. Ele ia reagir por quê? Por que atiraram na cabeça dele, no coração? Não tem lógica, moça. Assaltar o que? Nada? Meu pai ia reagir por causa de nada? Duvido muito. Por que eles atiraram nele sem ter reagido? São muitas perguntas sem respostas. Já a esposa dele está mais convencida. Ele estava com a mochila nas costas. Para mim, ele demorou a tirar a mochila, não sei. Para mim foi isso. Vi que era ele mesmo, mas eu estava assim já. Agora é a investigação policial que vai esclarecer o que houve. O crime deve ser investigado pela divisão patrimonial. Pois é, a gente acompanhou aí na matéria essa história triste, revoltante, com muitas perguntas e sem respostas. Essa é a mesma situação que está o David. Ele é enteado do Aloísio. O Aloísio é casado com a mãe dele já há 17 anos. David, você consegue dizer qual o seu sentimento nesse momento? Então, é um momento assim de revolta, né? Porque, de fato, nós não sabemos o que aconteceu, né? Ele fazia esse trajeto sempre, vindo para trabalhar. Ele sempre passava nessa rua para pegar o ônibus ao lado. E hoje ele saindo, como de rotina, mas infelizmente ele não volta, né? Nós não sabemos o porquê disso, né? Não sabemos o porquê aconteceu esse fato, mas infelizmente nós saímos de casa e não sabemos se vamos retornar mais, né? Qual o sentimento da família? A minha mãe perdeu a minha irmã
no mês de março, dia 21 de março, perdeu a minha irmã, né? E agora perdeu meu padrasto, né? A minha mãe ainda estava se recuperando, né? E agora perdeu meu padrasto, uma pessoa ao qual conviveu com nós durante 17 anos, né? Eu estava com 14 anos para 15 na época. Há 17 anos, hoje minha mãe vai olhar para o lado e não vai encontrar mais meu padrasto. Você está até emocionado, né, David? Ser sincero do fundo do meu coração, a pessoa que fez isso com ele, eu não te desejo mal. Eu não te desejo mal algum. Pelo contrário, que Deus possa abençoar a tua vida. Que quando você deitar a cabeça no travesseiro, você possa olhar para o céu e ver o que você fez. Que você possa botar a mão na consciência e ver que você matou não foi só uma pessoa, você matou foi uma família inteira. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua vida. Não sei quem foi, não sei o porquê, mas nas minhas orações, você pode ter certeza que você sempre vai estar nela, a pessoa ao qual cometeu esse ato. E que Deus possa abençoar a tua vida. Mas, infelizmente, nós não esperávamos por isso. Nós não esperávamos por isso. Os nossos sentimentos, David, a você e toda a sua família. Infelizmente, realmente uma história muito triste, muito revoltante. E olha, Bruno e Georgia, a violência não para por aí. Neste domingo, há 2 dias, um professor de dança, o Mohamed Salomão, de 25 anos, ele também foi baleado depois de ser assaltado num ponto de ônibus, aqui também na Serra. Ele estava acompanhado da namorada e mais 2 amigos quando ele foi surpreendido por criminosos. Esses criminosos pediram os pertences dele, ele entregou a mochila da namorada, que era a única coisa que estava com ele, e mesmo assim o bandido atirou. O Mohamed, ele foi socorrido pelos amigos, foi encaminhado a um hospital da região. Felizmente ele teve alta e se recupera em casa. Ontem mesmo o Mohamed nos recebeu na casa dele e nós contamos essa história e ouvimos também os relatos dele. Vamos escutar agora. Eu já estava com um mau pressentimento, já sabia assim que poderia estar acontecendo, né? Poderia acontecer alguma coisa pelo fato de estar um pouco deserto, estava um pouco deserto, apesar de ter passagem de carro o tempo inteiro, mas estava um pouco deserto. Daí eu olhava para os lados o tempo inteiro para, né, para ter alguma reação, alguma coisa, né? Mas aí foi só quando a gente chegou no ponto que a gente foi abordado. Chegaram dois rapazes numa moto e o cara já armado. Eu tirei tudo e entreguei a bolsa. Eles só ficaram olhando pra minha cara, não quiseram pegar a bolsa. Aí o cara, na hora de subir na moto, deu o tiro e eles vazaram, foram embora. E pegaram o celular dos outros 2 amigos que estavam com a gente, porque a gente estava em 4. Vou tentar me recuperar da melhor forma possível para não ter nenhuma sequela de forma alguma. O doutor falou que eu tive muita sorte, porque passou muito perto da veia femoral, que é uma veia, né, muito importante. E se tivesse pegado, eu teria sangrado bastante, eu poderia até perder, de repente, algum movimento ou alguma funcionalidade, né? Bola pra frente é tentar superar. Não tô tão triste, eu tô mais feliz de não ter acontecido nada tão pior comigo, perdido a vida, alguma coisa assim, né? Eu agradeço a Deus totalmente e sei que foi Ele quem proveu, assim, pra eu estar vivo e tudo mais. Revoltante, né? E infelizmente ainda não acabou. Há cerca de 10 dias, o Itamar Pimentel, de 47 anos, um soldador, ele foi covardemente esfaqueado quando saía para trabalhar em Vila Garrido, Vila Velha. O Itamar tinha praticamente acabado de sair de casa quando foi abordado por um criminoso. O criminoso pediu os pertences dele, ele entregou e mesmo assim ele começou a ser esfaqueado. Ele ainda tentou correr, mas o bandido o alcançou e continuou a dar golpes de facada. Olha, gente, foi tão triste isso que a faca, inclusive, quebrou de tanta violência. E aí ele sacou um canivete e continuou com essa violência toda. Tudo isso só parou
quando um vizinho escutou os gritos do Itamar. Ele foi socorrido a um hospital e hoje, felizmente, também se recupera em casa. Agora, outro caso que aconteceu 2 dias antes desse foi o caso de um motorista de ônibus identificado como Bruno Ramos, de 37 anos. Ele foi baleado depois de um assalto a um ponto de ônibus aqui na Serra. O Bruno, ele estava chegando no ponto de ônibus que tinham outras pessoas. Essas outras pessoas também foram assaltadas, mas no momento que o criminoso pediu os pertences dele, ele se recusou a entregar a mochila e por isso ele acabou baleado. Ele foi socorrido a um hospital da região. Esse tiro, infelizmente, passou bem próximo ao coração. Ele chegou a ter alta do hospital, mas hoje ele está internado na UTI para se recuperar por conta de complicações. Bom, são 4 casos que aconteceram em menos de 15 dias, com uma morte. Realmente está muito difícil saber se a gente sai de casa e volta bem, né? Bruna, George. Exatamente, Vanessinha. Difícil saber. Olha só, Jorge, quantos casos? 4 em 15 dias. Onde a gente vai parar, né? Pois é, Bruno, você viu o depoimento ali do parente, né? A gente viu aí depoimento emocionante, né? Pedindo ali para o assassino, para o assaltante que acabou atingindo aí. Mas a gente sabe que o que é necessário mesmo é uma punição. Não adianta que esses casos se repitam, que mais vítimas mais pessoas sejam vítimas e que isso continue. Não dá para ser assim. É necessário que realmente haja uma punição mais severa. E olha só o que você vai falar agora. Exatamente, porque não acabou não, viu, gente? Tem mais uma história de violência. Ontem à noite teve mais uma vítima, um comerciante do bairro Novo México, em Vila Velha. Ele foi baleado no peito durante um assalto. O comerciante de 48 anos foi rendido por 2 criminosos que tentaram roubar a lanchonete de açaí. O comerciante, que teria porte de arma, reagiu a tiros. Os suspeitos revidaram e balearam o comerciante no peito. Uma das balas ficou alojada próximo à axila direita. A vítima também teve o dedo atingido e foi socorrida para um hospital particular no município. Um dos criminosos, também baleado, deu entrada no hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, com um ferimento no pulso. Através de uma foto, o comerciante teria reconhecido o suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha, hein? E olha, gente, hoje pela manhã, a esposa do comerciante baleado falou com a nossa equipe. Ela trouxe mais detalhes sobre o caso e disse que o assalto aconteceu na frente do filho deles, George, de apenas 4 anos. Pois é, o bandido ainda teria olhado para a criança antes de atirar. Vamos ouvir o depoimento. A gente estava sentado, havia alguns clientes na loja também. De repente entraram dois indivíduos já armados e anunciaram assalto. E eu e meu filho, a gente já foi para dentro e depois eu não vi quem era, nem nada, e houve uma troca de tiro. E infelizmente meu esposo foi baleado e graças a Deus ele está fora de perigo, está na UTI para observação. E agora é só aguardar. Deus está fazendo tudo, está tomando providência de tudo. A gente pede só que a justiça seja feita, que essas coisas elas têm que parar, porque a gente não tem mais sossego para estar no nosso trabalho, está tudo tão difícil. A justiça tem que ser feita, tem que haver novas leis, a gente precisa de mais segurança. Eu peço aí às autoridades, a quem estiver ouvindo, aproveitar essa oportunidade, porque está muito complicado. Eu ainda estou em choque, mas ver que ele está bem, isso aí conforta. E saber que foi com certeza Deus que livrou a gente, porque nós somos evangélicos e nós estamos sempre confiando em Deus, sempre orando, sempre buscando, porque essa com certeza é a única coisa que a gente tem certeza que está guardando a gente. Com certeza eu estou com meu coração partido. A gente tem que esperar ainda ver como é que ele vai ficar, mas sinceramente eu não sei nem o que dizer. É muito difícil. Que trauma para essa criança, né, Jorge? Olha, eu moro no bairro Novo México e realmente está cada vez mais difícil a gente ver patrulhamento da Polícia Militar por lá, viu, gente? E as pessoas só querem trabalhar, mais aí uma família que está abrindo um comércio, só quer ter o direito de trabalhar e é recebida aí pela bandidagem. É preciso dar um basta nisso. Exatamente. Bruno.
Bom, agora a gente muda de assunto para falar do aumento da gasolina. O preço nas bombas disparou. E olha, em alguns postos o aumento chegou a 60 centavos por litro. Complicado, hein, gente? Mais do que nunca, a saída agora é pesquisar. Se pagar no débito, R$ 4,49. No crédito, R$ 4,89. Caro, né? O aumento repentino no preço da gasolina assustou os motoristas da Grande Vitória. Realmente tá difícil andar de veículo, né? Tá complicado. Eu achei um absurdo, né? Porque tava 4,17, agora já tá 4,57. Não entendi nada. Não dá nem pra entender o que como, né? 10 centavos, sobe 20 e vai assim. É complicado. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apontam que o preço médio da gasolina aqui no Espírito Santo permanece em queda, o que condiz com o monitor de preços da Secretaria de Estado da Fazenda, que mostra que o preço da gasolina aqui no estado caiu 24 centavos nos últimos 3 meses. Mas por que então o consumidor sente que houve aumento? Nós vimos de uma tradição em que os preços eram administrados pela Petrobras, eram controlados pelo governo. Acabou esse tempo. Hoje é um tempo de preços com paridade internacional, que dependem da cotação do combustível no mercado internacional e dependem da taxa de câmbio. Há 7 anos vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo. Isso quer dizer que o dono do posto tem liberdade para escolher os valores dos produtos que oferece. Mas não é bem assim que funciona. O economista afirma que essa autonomia está em apenas 12% do preço da gasolina. Por isso, o cenário ideal para o mercado de combustíveis seria a competitividade. Quanto mais competição houver, mais os preços serão competitivos, mais próximos de um equilíbrio. Então o ideal para a gente é que haja mais competição na produção, no refino, na distribuição e também no varejo. Percorremos diversos postos da Avenida Lindenberg em Vila Velha nesta terça-feira e os valores não são muito diferentes de uns para os outros. O jeito para tentar abastecer com um preço mais em conta é a boa e antiga pesquisa. O consumidor deve ser cada vez mais incentivado a pesquisar preço, a comparar uma unidade com a outra, para que a gente possa reduzir o preço a partir da pressão do consumo. Que estranho, né? Semana passada a gasolina chegou a 4,9, né? Agora, ó, 4,49, caro demais, né? Demais. Como que explica um aumento desse, né? Em cada município está um preço diferente, você tem que sair pesquisando mesmo. Complicado, estranha a situação. Difícil, gente. Para quem não tem tempo de pesquisar, no jornal A Tribuna de hoje e no Tribuna Online tem uma pesquisa prontinha com os postos onde a gasolina está mais em conta. É só acessar tribunaonline.com.br. Ô, Bruna, você sabe cantar? Só no chuveiro. Só no chuveiro? Mas tem aquela música assim, ó. Oi, tum, tum. Bate, coração. Coração pode bater. Ah, você sabe. E às vezes o coração bate fora de compasso, a situação fica bem complicada. O meu coração bateu fora de compasso, acelerou demais, deu falta de ar. E a situação pode complicar, pode dar AVC. Exatamente, né? George. Aí a situação complica, Bruna. Você, inclusive, passou, deu um susto na gente, deu um susto em todo mundo, passou por um procedimento recente, uma ablação por conta de uma arritmia, né? Isso, a ablação, eu passei um procedimento, 5 horas de cirurgia, um catéter, né? Vai até o coração, ele queima uma parte do coração que está com problema, né? Exatamente. E agora já está bem melhor. E é exatamente isso. 20 milhões de brasileiros têm esse tipo de arritmia. Não esse tipo de arritmia que chama fibrilação atrial. Exatamente. Mas quem vai explicar isso melhor, você vai chamar agora, Com né? certeza. A Tainá Lopes já está aqui ao vivo com o médico que vai dar esses detalhes pra gente. Tainá, boa tarde. Boa tarde, vocês acabaram de fazer um teste com os nossos corações, né? Cantando aí no estúdio. Eles acabaram de cantar lá, doutor? Cantam bem, não. Ainda bem, a parte musical fica com a gente aqui. Porque a gente vai falar de ritmo, mas do ritmo do coração.
é uma coisa muito importante a gente acompanhar o ritmo do coração, muito mais do que a gente imagina. Eu estou aqui com o Dr. Ricardo, ele é cardiologista, inclusive conhece essa história que o George acabou de contar aí, que foi a história dele. A fibrilação que a gente está falando é um tipo de arritmia, o tipo mais comum talvez de arritmia, que provoca esse descompasso do coração. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tainá, boa tarde a todos e satisfação estar com vocês. Me explica um pouquinho, e para quem está em casa, na maneira mais popular, vamos assim dizer, o que significa o coração sair do ritmo, né? O coração é uma bomba, né, que tem a função de irrigar o nosso organismo de sangue, e para que ele faça esse funcionamento, ele tem que trabalhar de maneira rítmica. E toda vez que você tem uma saída desse ritmo, você tem uma arritmia. Então, esse descompasso no coração traz, às vezes, um prejuízo na performance do coração, como bomba. E isso pode trazer algumas consequências para a saúde. Consequências gravíssimas, inclusive. Muitas vezes pode acontecer consequências graves até a morte súbita. No caso específico da fibrilação atrial, que é o que nós estamos mais falando e é uma arritmia muito comum, uma das consequências mais graves seria a formação de trombos, de coágulos dentro do coração e, em consequência disso, um risco de AVC, aquele derrame cerebral, um AVC isquêmico, porque um trombo pode se desprender do coração e até uma artéria do cérebro e entupir uma região, ocasionando, então, uma consequência gravíssima, que é o derrame cerebral. São diversos fatores que podem fazer do seu coração um coração descompassado, mas a gente vai acompanhar agora uma reportagem para entender um pouquinho sobre a história de quem passa ou passou por isso. Seu José acorda cedo, da varanda de casa olha o movimento da rua, desce as escadas, dá uma caminhadinha de leve. Tudo é regrado. Ele, que tem 74 anos, há 20, convive com a fibrilação atrial. No lar, tudo é diferente, tudo é melhor, né? Mas eu não posso ficar subindo muitas escadas e descendo. Não é o problema do coração, é porque dá uma canseira nas pernas terrível. É uma sensação ruim, porque a gente sente, parece que o coração quer sair do peito. Porque ele bate, de repente ele dá uma pancada forte, depois ele dá uma pequenininha lá embaixo, depois ele treme. Desde então, os remédios fazem parte da rotina. A descoberta da doença foi um susto e tanto. Eu estava sentado na porta de casa e com a minha filha e apaguei. Foi um apagão assim que a minha esposa até correu na hora. A fibrilação atrial é um dos tipos mais frequentes de arritmia cardíaca. A doença atinge hoje mais de 170 milhões de pessoas no mundo. É silenciosa e perigosa. A principal e mais grave consequência é o AVC. A correlação entre fibrilação atrial e acidente vascular cerebral, ela aumenta na medida que o indivíduo envelhece. Então a incidência dessa arritmia é muito grande no idoso. Muitas vezes ele chega no hospital com arritmia, mas muitas vezes essa arritmia ela é silenciosa, ela é intermitente. Ele nunca sentiu que teve, ele não tem a percepção e às vezes nem no eletrocardiograma de chegada no hospital o médico detecta. Em alguns casos, a fibrilação pode apresentar sintomas. Tanto os pacientes idosos quanto os mais jovens devem estar atentos. Quando a gente pega um paciente jovem com arritmia, com fibrilação atrial, esse paciente certamente ele vai ter a sensação de palpitação, disparos, uma palpitação do coração, sentida no peito, no pescoço, uma palpitação irregular. Os cuidados com a saúde estão em dia e o coração do seu José batendo no ritmo certo. Eu aconselho a todo mundo a correr para o cardiologista. Procura um cardiologista, peça ele para fazer aqueles exames, né, de acompanhamento. Eu acho que as pessoas hoje não podem deixar a saúde de lado. Pois é, alguns sinais nos ajudam a compreender, né, doutor? Se o nosso coração está descompassado, se a gente tem que se preocupar. Quais sinais são esses para a gente não se confundir com outros sintomas de outras doenças? Olha, Tainá, às vezes é importante também ressaltar que às vezes a arritmia ela vem silenciosa. Às vezes o indivíduo ele não sente nada e vai ser identificado no check-up. Mas na grande maioria das vezes o indivíduo ele sente o coração bater diferente. Então seria a chamada palpitação taquicárdica, onde o coração acelera de maneira inesperada e sem motivo aparente. Isso é constante ou em momentos de estresse, está relacionado a algum comportamento? Então, isso precisa ser diferenciado. Às vezes o próprio estresse faz o coração disparar e na verdade não é arritmia.
mas às vezes ela pode ser desencadeada também pelo estresse. Mas uma dica importante é aquele indivíduo que não tem motivo nenhum para ter uma palpitação, uma aceleração, não está estressado e acaba, de repente, apresentando então essa aceleração sem motivo aparente. Provavelmente ele está com uma arritmia. E aí a gente tem um grupo de risco, ó, dos hipertensos, diabéticos, idosos acima de 65 anos, quem já tem problema de coração ou até mesmo doenças genéticas. Sim, quanto mais idoso é um indivíduo, mais risco ele tem de desenvolver principalmente a fibrilação atrial. E aqueles indivíduos que você disse, hipertenso, diabético, que já tem um passado de doença no coração, que tem apneia do sono, sedentário, obeso, esses indivíduos eles são mais, além de ser mais predispostos a ter arritmia, eles também têm mais risco quando tem arritmia. O tempo frio tem que fazer a gente se preocupar um pouco mais, quem sofre de arritmia? Olha, o tempo frio, se você está bem protegido, você não tem absolutamente nenhum problema. É lógico que aquele indivíduo que se expõe ao frio, ele pode trazer a hipotermia. E a hipotermia pode trazer consequências graves. Uma delas é a arritmia. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Só reforçando que o beabá, para a gente poder evitar, em muitos casos, esse problema, está relacionado à boa alimentação e atividade física. Então, uma vida mais saudável, mais tranquila, de alimentação legal, isso pode te ajudar a prevenir a arritmia e outros problemas cardíacos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelos esclarecimentos, agradece aí ao médico pra gente. E olha, avisei que eu só sabia cantar no chuveiro, hein? E Tainá é cantora, por isso que ela ficou brincando com a gente, né? Exatamente. Mas a gente chega lá, manda um abraço, por favor, pro doutor Cunioche, hein? Valeu, obrigado, Tainá. E ainda hoje, já pensou em usar limão para limpar o fundo da panela de inox? Será que dá certo, hein? No Coisas de Casa a gente vai explicar, hein, Bruno? Imperdível. E a seguir também a exoneração de funcionários do Detran envolvidos em uma fraude milionária. Eu sou Duda Laços, o Tribuna Notícias volta já. Foram exonerados os 3 servidores do Detran presos por fraude no órgão. O prejuízo é avaliado em 100 milhões de reais. Os servidores foram presos na última quinta-feira em uma operação do Ministério Público. Eles estavam envolvidos em um esquema que fraudou registros de quase 900 veículos. As investigações apontaram que foram usadas notas fiscais falsas com números de chassis de veículos exportados ou comercializados ao Exército Brasileiro. Além dos 3 servidores exonerados, outros 37 funcionários do Detran são investigados. E olha, gente, a partir de outubro deste ano, as regras no atendimento no Conselho Tutelar da Serra vão mudar. A proposta discutida entre conselheiros e Secretaria de Ação Social é que todas as ligações sejam registradas. Denúncias e pedidos de orientações chegam de todas as formas do Conselho Tutelar da Serra. O presidente garante que todas são apuradas e encaminhadas a autoridades competentes. Até outubro, o formato de registro mudará. Esse projeto é um projeto que ele visa registrar todos os tipos de ligações. Ele vai melhorar ainda mais o nosso atendimento, porque vai haver um registro e a partir desse registro a população também vai poder acompanhar se o conselho esteve no local, se procede aquela denúncia e quais foram os encaminhamentos que foram dados a partir daí. Na semana passada mostramos o caso da pequena Pietra de 3 anos. Ela chegou morta no hospital, tinha sinais de agressão e abuso sexual. A mãe e o padrasto foram presos e autuados por maus tratos com resultado em morte. A avó da menina já teria procurado o Conselho Tutelar da Serra. A gente discutiu, eu falei com ela. Mas uma vez que minha neta aparecer roxa dentro de casa, eu vou chamar o Conselho Tutelar para vocês. Ela falou, pode chamar, não tenho medo. O parente deles veio aqui falando que ela estava sendo maltratada. A gente pediu pra gente ficar com a neném, ela não quis dar a neném pra gente. A gente ligou pro Conselho Tutelar, a gente falou que ela estava sendo maltratada. Não fizeram nada.
O presidente de todos os conselhos tutelares do município disse que não consta nenhuma ligação da avó para relatar agressões passadas contra a menina. Nós não temos registro da ligação do caso da Pietra em nenhum dos 4 regionais. Isso não quer dizer que não houve essa ligação. Pode ter acontecido uma ligação dessa família, em um plantão noturno ou final de semana para orientação. De acordo com o Conselho Tutelar da Serra, no primeiro semestre desse ano houve um aumento de 20% de denúncias em relação ao mesmo período no ano passado. A maioria das ligações são para denunciar agressões e abusos infantis. A população deve continuar ligando para o Conselho Tutelar, a população deve continuar acreditando, porque o Conselho Tutelar é justamente o órgão que naquele momento onde a própria família está negligenciando, onde a própria família está sendo um violador de direito daquela criança, é a hora de acionar realmente o Conselho Tutelar. Existem 4 conselhos tutelares na Serra, em Carapina, Laranjeiras, Jacaraípe e em Serra Sede. O atendimento é de 8 da manhã às 6 da tarde e à noite em regime de plantão. Denúncias podem ser feitas ao Disque 100. A ligação é gratuita. Vamos às vagas de emprego. Há oportunidades em várias áreas de atuação. Agente de vendas, analista de marketing, analista de sistemas, assistente administrativo, assistente comercial, assistente técnico, auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, consultor de vendas, motorista carreteiro, operador de monitoramento, promotor de vendas, supervisor contábil, supervisor de segurança patrimonial, suporte de TI, vendedor externo e vendedor júnior. Informações e cadastro no psicoespaço.com.br. Terça-feira, 6 de agosto, vamos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. 80 mil lojas vão dar desconto de até 70% de olho no FGTS. Na foto principal, motociclistas se arriscam no meio dos carros em pontes e ruas. Casa Grande promete reajuste para servidores no ano que vem. Moradores vão contratar seguranças e usar câmeras para vigiar bairros. Capixaba conquista ouro na ginástica. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, Alexandre Pires comanda baile em Vitória. Acidente mata policial e a mulher. E Fla negocia contratação de Balotelli. E o frio continua, hein, Bruna? Caramba. Tempinho, nada de calor, né? Nada, tá tenso. Tá tenso, vamos falar de tempo. O dia segue fechado, com previsão de chuva em quase todo o Espírito Santo. Todo esse friozinho é por causa da presença da umidade marítima. Olha, na Grande Vitória, a variação de nuvens e maior chance de chuva agora à tarde e à noite. Na Grande Vitória, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 21 no sul do estado. Olha, e agora um recado para quem está em busca de oportunidades. Sabe o programa Estado Presente em defesa da vida do governo do estado do Espírito Santo? Além de mais segurança, ele também está levando qualificação para quem mais precisa por meio do programa Qualificar ES. Já são 8.210 vagas disponibilizadas em 43 cursos em todas as modalidades. É qualificação para quem quer aprender uma profissão, arrumar um emprego e até mesmo para quem quer ter o próprio negócio. E não para por aí não, viu, George? Até 2022, o governo do estado vai oferecer cerca de 170 mil vagas, entre cursos presenciais e à distância. Então aproveita, gente, porque são oportunidades como essas que não dá para deixar para passar, hein? Entra lá no www.qualificar.es.gov.br para saber mais. É assim, com mais segurança e oportunidades, que o governo do Espírito Santo inova para a gente viver melhor. E olha, a seguir também uma dica bem prática para cuidar de casa. Aprenda a usar limão para limpar panelas de inox. A gente volta rapidinho. Até já. Tribuna Notícias volta já. Tribuna Notícias volta. George,
Você lava louça em casa? Claro que eu lavo, bastante ainda. Faço tudo. Sei cozinhar, sei lavar louça, sei fazer de tudo. E você? Não, por isso que meu esmalte dura. É cara de pau, né? Tá certo. Ela samba na minha cabeça. Vem cá, você já pensou em usar limão para limpar o fundo da panela de inox? Não pensei, eu uso só bucha mesmo, detergente, tranquilo. Mas olha só, uma dica super prática que dá resultado de acordo com as nossas blogueirinhas aí do quadro Coisas de Casa. Vamos ver? Vamos ver. Panela no fogão significa que vem comidinha boa por aí. Mas olha só, quem tem panela de inox em casa, nem que seja uma pecinha só, sabe que é difícil, viu? Tirar um resíduo que fica no fundo da panela. Há umas marquinhas mesmo que ficam lá. Mas olha, tem solução, viu? E é o que a gente vai aprender hoje. Como tirar essas marcas que não saem nem com bucha, nem com palha de aço. E aí, Lu, qual é a boa de hoje? Para essa dica, nós vamos usar um limão. Nós vamos cortar ele ao meio, espremendo ele na panela e passando ele, ó. Nós vamos deixar 15 minutinhos. Depois de 15 minutinhos, nós vamos lavar a panela. Olha como ficou limpinha, só com meio limão, viu? Faz aí na sua casa. Que legal, né, gente? O bom é que é rapidinho e limão é fácil da gente ter em casa, né? Ah, bacana. Para conhecer mais as dicas da Lu, basta acessar o Instagram, lu.organizer. Olha, a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você vai ficar com Ronda Geral, a Isabela Vidal, mas antes estão mandando aqui, falando se o seu... O seu esmalte é igual o batom da Marta. Você só não pode falar qual é a marca, né? O batom da Marta, aquele que não sai, que você não lava também deve ser da mesma marca. Da mesma marca, né? Que chique. Excelente. Isabela Vidal também tá toda chique hoje. Olha lá, cadê ela? A Isabela. Tem como cortar aí pra ela lá? Toda Sherlock Holmes. Que capa é essa, Isabela? Estou chique hoje, ó, meu bem. Chique. Você tá bem inverno. Estou misteriosa hoje que a gente vai falar de segurança pública, então o assunto é sério aqui, ó. É isso aí. Até amanhã, gente. Fica aí com a Isabela Vidal. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.